vamos dar prosseguimento à nossa leitura do livro Perguntar Não Ofende. Hoje nós vamos para o capítulo 1. Existe uma pergunta estúpida. Primeira parte do livro, capítulo 1. Vamos lá. Obrigado por estarem comigo. Pergunta: qual a cor da bolsa azul? Casos de assassinato são eventos sombrios. Uma vida já foi perdida. Outra pessoa está em julgamento, enfrentando a perspectiva real de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ou ainda mais solene, a possibilidade de receber a pena de morte. Portanto, como você pode imaginar, não há lugar para o humor em nenhum julgamento criminal. E, no entanto, no meu primeiro julgamento de pena de morte, fiz toda a sala chorar de tanto rir. Quem quer que tenha dito não existem perguntas estúpidas, não estava no tribunal do condado de Spartanburg no outono de 2001. Neste caso, um balconista de uma loja de conveniência foi assaltado e morto por uma quantia de dinheiro absurdamente pequena. O balconista era um homem trabalhador, bom e decente, que superou muitas coisas na vida, que teria dado dinheiro ao suspeito se ele tivesse pedido. Na maioria desses casos, há apenas duas testemunhas e uma, a vítima, está morta. Então você depende das declarações afirmativas, confissões ou declarações falsas de defesa do réu, além de análises forenses ou qualquer evidência física que você possa ter. Mas neste caso, houve outra testemunha. Ele estava sentado ao lado jogando vídeo poker quando ocorreu o roubo e o tiroteio. Sempre que você tiver uma testemunha adicional, você deve se reunir com ela com antecedência para ter uma noção do que ela vai dizer e como se preparar para isso. Neste caso, encontrei-me muitas vezes com essa testemunha. Ele era de vital importância, na verdade, singularmente importante. E, embora provavelmente ficasse nervoso ao testemunhar em um julgamento de pena de morte, ele era sério e confiável. Chegou a hora de ele tomar posição. É importante definir o cenário para o júri. As dimensões da loja, onde estava a testemunha sentada, em relação à caixa registradora e ao balconista, sua oportunidade de observar, a ausência de drogas ou álcool afetando sua capacidade de percepção e todas as outras perguntas que você pode antecipar que o júri possa ter. Houve alguma coisa entre você e a porta da loja? Não, senhor. Alguma coisa estava obstruindo sua visão? Não, senhor. As luzes estavam acesas? Sim, senhor. O quarto estava enfumaçado ou nublado? Não, senhor. Você estava sob efeito de álcool? Não, senhor. Perdoe a natureza pessoal da pergunta, mas você estava sob a influência de algum medicamento prescrito ou não? Não, senhor. Você notou o suspeito quando ele entrou pela porta da frente? Sim, senhor. Havia mais alguém presente na loja quando o suspeito entrou? Só eu e o balconista. Você tirou os olhos do suspeito quando ele entrou? Não, senhor. Você teve uma visão clara do suspeito? Sim, senhor. O que aconteceu depois? Bem, o homem foi até o balconista no balcão e sacou uma arma. Você conseguiu ver a arma? Sim, senhor. Você pode descrever a arma para o júri? Sim, senhor. Era preto e parecia uma pistola, não um revólver. Essa testemunha estava indo muito bem. Estava sob controle. Claro, preciso. Mas, aparentemente, eu não suportava a prosperidade porque tinha que continuar. Senhor, notei que você não está usando óculos. Você estava usando óculos naquela noite? Não, senhor. Sua visão é boa? Sim, senhor. Tenho visão perfeita no olho direito. O que ele acabou de dizer? Senhor testemunha, você não é um ciclope. Você tem 2 olhos, pensei comigo mesmo. No que eu me meti? Como faço para me livrar disso? O que diabos eu pergunto ou digo a seguir? Devo deixar passar e esperar que o júri não tenha ouvido?
Ou esperar que o júri não se lembre de que todos os humanos têm 2 olhos. Você tem que fazer alguma coisa, idiota, doutor. Você não pode simplesmente deixar isso assim. Claro que sim, Sr. Whitney. Claro que sim, foi tudo o que consegui dizer. E seu olho esquerdo é? Silêncio doloroso. É falso, senhor. Bem, é claro que é, Sr. Whitney. É protético. Não, senhor. É falso, disse ele. Tenho uma testemunha ocular e só agora estou aprendendo, junto com todos os outros, que ele é uma testemunha de um olho só. Fiquei abalado. Eu estava desejando estar literalmente em qualquer outro lugar do mundo. Castelo de Ife, escreva-me. Em qualquer outro lugar que não seja aquele tribunal, não tendo perguntado a esta testemunha sobre os seus olhos antes de chegarmos ao tribunal. Não pode ficar pior do que isso, certo? É certo que sempre pode. Neste caso aconteceu. O que aconteceu depois? Perguntei. Bem, o suspeito tinha uma bolsa azul na mão. Ok, de que cor era a bolsa azul? A risada explodiu por todo o tribunal e aquele olho estava olhando para mim como se eu tivesse enlouquecido. Talvez ele não tenha me ouvido, então repeti a pergunta novamente. Senhor, de que cor era a bolsa azul? Mais risadas. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão rindo em um julgamento sob pena de morte? Antes que eu pudesse fazer a pergunta mais idiota da história do mundo de língua inglesa pela terceira vez, o juiz teve piedade e disse: Senhor promotor distrital, acho que o júri sabe de que cor era a bolsa azul agora. Você pode seguir em frente. As perguntas podem ser afirmativas. As perguntas podem ser um desejo genuíno de mais informações. As perguntas podem ser corroborativas. Você já sabe a resposta, mas alguém do seu júri não sabe. Então você usa perguntas para transmitir informações a outras pessoas e não a si mesmo. As perguntas podem ser de impeachment ou enfraquecimento. As perguntas podem ser defensivas. Elas podem permitir que você se reagrupe, desvie, redirecione a atenção de alguém para que você possa viver para lutar outro momento ou outro dia. E depois há simplesmente perguntas estúpidas. Existem perguntas boas e perguntas ruins, e às vezes a mesma pergunta pode ter uma das duas, dependendo das circunstâncias em que é feita. Perguntar à minha testemunha ocular sobre sua visão foi uma pergunta fantástica de se fazer em meu escritório, semanas antes do julgamento. Há uma fotografia que a minha equipe do gabinete do procurador me deu deste julgamento. Foi tirada por um fotógrafo de jornal local e fotografada precisamente no momento em que a testemunha disse: tenho uma visão perfeita no olho direito. Minha equipe me deu a foto daquele julgamento porque não houve absolutamente nenhuma reação perceptível em meu rosto quando a testemunha fez referência ao seu único olho. Por dentro eu estava morrendo. Do lado de fora, o júri não viu nada, isto é, até que agravei esse erro perguntando de que cor era a sacola azul. Sobrevivi à primeira pergunta ruim apenas para desperdiçar o momento perguntando a segunda. Mecanismo de defesa. Ninguém nasce sabendo fazer as perguntas certas. Mesmo os mais brilhantes entre nós não são necessariamente bons em fazer perguntas. A arte de fazer isso pode fluir de uma série de impulsos. Para mim, foi a convergência de vários rios de pensamento, em partes iguais. 1. Falta de confiança em minhas próprias habilidades. 2. Um reconhecimento do que é a natureza humana em sua essência, que as pessoas gostam mais de falar do que de ouvir. 3. Muitas horas gastas em intermináveis diálogos internos. E 4. A consciência de que fazer a pergunta certa é uma forma diabólica de virar o jogo. A principal motivação para usar perguntas em vez de declarações declarativas foi e continua sendo o ímpeto número 1, que é um mecanismo de defesa para mim. Nunca pensei que fosse inteligente o suficiente para participar de conversas com pessoas inteligentes, mas fui atraído a estar perto delas. Meu pai era inteligente, ele era médico, então eu fazia perguntas a ele sobre medicina. O que o número superior significa para a pressão arterial? Por que 95 é uma frequência cardíaca em repouso elevada? Como as crianças contraem leucemia? Meu melhor amigo de infância, Kate Cooks,
Acabou indo para Duke University e se tornou cirurgião oral. Ele era muito inteligente. Devo deixá-lo saber que não estou ou disfarço isso fazendo perguntas. O juiz Rand Bell foi uma das pessoas mais inteligentes que conheci na vida. Ele era juiz do Tribunal de Apelações da Carolina do Sul. Ele, no final das contas, foi eleito para a Suprema Corte da Carolina do Sul, mas morreu antes de assumir o cargo. Eu o conheci quando ele estava no Tribunal de Apelações, no meu primeiro ano fora da Faculdade de Direito. Ele era paciente de diálise e teve que viajar de Columbia, na Carolina do Sul, para Augusta, na Geórgia, para fazer diálise e precisava de alguém para levá-lo. Então eu fiz. Ele era um estudioso do direito. Ele era um especialista em cultura romana. Ele conhecia o direito consuetudinário inglês e poderia liderar a discussão sobre direito natural versus positivismo. É da natureza humana querer impressionar alguém como Rand Bell, falar sobre o que eu sabia e participar de conversas. Lembro de me levá-lo até Augusta, certa tarde, no início de nosso relacionamento. Ele estava falando sobre os julgamentos de Nuremberg, algo sobre o qual eu nada sabia na época. Então, ele passou para negligência contributiva versus negligência comparativa, outra coisa sobre a qual nós nada sabia. Ele passou de tópico em tópico, da mitologia romana à deontologia, tentando encontrar algo, qualquer coisa, com o qual eu pudesse contribuir. Ele falhou. Então, finalmente, ele perguntou: "Bem, filho, sobre o que você sabe alguma coisa? Sobre o que você gostaria de falar?" Principalmente, eu queria falar sobre como diabos me encontrei no carro com um especialista em direito romano, mas disse: "NASCAR. Realmente entrei na NASCAR ultimamente." "Ótimo", ele respondeu. "Conte-me sobre as origens da NASCAR." Silêncio. "Eu sei que gosto de Richard Petty. E isso é tudo que sei, meritíssimo." Esse foi outro ponto baixo para mim. Munido de um diploma de graduação em História e Direito, mas desprovido de qualquer conhecimento real de ambos, eu estava em um carro com o futuro juiz da Suprema Corte da Carolina do Sul e ele tentava desesperadamente, sem sucesso, encontrar qualquer assunto do universo que eu conhecesse o suficiente para preencher uma viagem de carro de Columbia, na Carolina do Sul, a Augusta, na Geórgia, e vice-versa. Eu tive a mesma sensação recorrente de afundamento e inadequação. Simplesmente não me sinto muita inteligência. Como faço para mascarar isso? Como faço para encobrir isso? Como posso participar de conversas ou interações profissionais sem revelar essas enormes lacunas de conhecimento? Você pode ficar esperto rapidamente ou encontrar uma maneira de esconder totalmente sua aparente falta de conhecimento. Você pode preencher as lacunas ou preencher o tempo. Ou talvez, apenas talvez, você possa encontrar uma maneira de preencher ambos simultaneamente, fazendo perguntas. Não sei nada de mitologia romana, mas lembro-me um pouco da mitologia grega. Os deuses são diferentes ou os mesmos deuses têm apenas nomes diferentes? Quem é seu deus favorito? Qual poder divino você desejaria se pudesse escolher, juiz Belo? Você parece mais fã de Roma do que de Atenas. Como isso aconteceu? O que você pode me dizer sobre a cultura espartana? Minha cidade natal, Spartanburg, recebeu o nome de Esparta? Direito consuetudinário inglês? Não sei muito sobre isso, mas sei o suficiente para perguntar porque algumas leis consuetudinárias são codificadas ou aprovadas por órgãos legislativos e outras não? Se houver um conflito entre o direito consuetudinário e o direito estatutário, qual prevalece? Existe alguma lei consuetudinária federal, juiz Bell? Você pode aprender e passar o tempo aproveitando uma das maiores necessidades humanas que temos, o desejo de ser ouvido. A maioria das pessoas está programada para querer conversar, então eu aproveito isso. As pessoas querem falar mais do que ouvir. E se eu pudesse aproveitar a natureza humana, posso mascarar as minhas próprias deficiências. Portanto, suprimo ou subrogo meu próprio desejo de ser ouvido e o substituo por meu desejo de evitar ser visto como ignorante. Isso não é uma vitória para nós dois? Você fala, eu ouço e aprendo e evita aquela sensação de tristeza de não estar à altura. Acredite em mim, fazer perguntas é sempre sua aposta mais segura. Perguntas estúpidas são melhores do que respostas estúpidas.
Quando se trata da arte de persuasão, normalmente somos levados a pensar no seguinte formato: declaração de abertura, expor um ponto de vista, expor um argumento. Depois, há um longo fluxo de declarações, afirmações, apresentações, proclamações, pronúncias para construir lentamente um argumento com o menor número possível de buracos e tantas afirmações poderosas quanto possível. Esse é o modelo tradicional. Mas e se houver uma maneira melhor? Raramente pensamos na persuasão como uma série de perguntas. As perguntas são consideradas mais reativas do que proativas, certo? Às vezes, as perguntas são vistas como evidência de que você não sabe a resposta para alguma coisa. As perguntas podem fazer você parecer fraco, mal informado, desconhecedor e inseguro em suas crenças. Talvez seja isso que os outros querem que acreditemos, mas é diametralmente oposto à minha própria experiência. As perguntas podem reunir o tempo, a informação e a conectividade interpessoal para persuadir de maneiras que simplesmente proclamar o que você acredita não conseguem. Já testemunhamos que o velho ditado, não existem perguntas estúpidas, foi facilmente e rapidamente provado errado no meu caso, mas há alguma verdade que vale a pena reconhecer aí. Existem perguntas mal pensadas, mal formuladas e imprudentes, com certeza, mas mesmo a pergunta mais estúpida é 1000 vezes melhor do que uma declaração declarativa estúpida. Você é dono de cada comentário declarativo que sai de sua boca, mas com perguntas você tem uma saída. Por isso, as perguntas são talvez, antes de mais nada, o caminho mais seguro na arte da persuasão. Não importa o que você pergunte, você pode dizer, eu não sabia, foi por isso que perguntei. Se estiver completamente errado, você pode dizer, achei que sim, se de fato estiver certo. Você não é culpado de nada, exceto de buscar mais informações. É a diferença entre parecer estúpido e ser estúpido. Parecer estúpido pode ser: quem é o autor de Crime e Castigo? Ser estúpido é: Léo Tolstói é o autor de Crime e Castigo. A primeira mostra a falta de informação, claro, mas a segunda mostra que você acha que sabe algo que na realidade não sabe. Desacredita tudo que sai da sua boca a partir daquele momento. O primeiro pode ser um lapso de memória honesta. A segunda é um lapso desonesto de inteligência. Em quem você confiaria no futuro? O cara que é honesto e faz perguntas justas ou o cara que diz coisas que obviamente não são verdadeiras? O cara que é curioso ou o cara que tem mente com convicção? Todos nós já vimos o cara em uma reunião de negócios que fez uma declaração falsa na esperança de reforçar um ponto de vista ou fazer a venda, apenas para ser pego em sua mentira instantaneamente ou no futuro. No minuto em que você faz uma declaração falsa, você perde a credibilidade junto à pessoa com quem está falando ou com quem quer que esteja ouvindo. E embora certamente iremos nos aprofundar mais nisso, há perguntas menos estúpidas a serem feitas que constituem todas as melhores razões para buscar a arte de questionar. Se você estiver em uma conversa discutindo, digamos, Crime e Castigo, meu livro favorito, e não tiver conhecimento ou interesse no assunto, mas quiser se manter firme em uma longa e dolorosa viagem de carro comigo, as melhores perguntas a serem feitas pode ser: do que você acha que realmente se trata Crime e Castigo? O que você acha que foi escrito? Crime e punição? Oh, isso é interessante. Como isso alinha com a sua experiência pessoal no sistema de justiça, Sr. Gold? E sobre crime e castigo, você gosta? Uma pergunta ruim é quase sempre melhor do que uma afirmação declarativa falsa. Eu estava ouvindo a gravação de um sermão de Páscoa e o pregador colocou Lucas na sala para a última ceia. Lucas? Realmente? Ele não estava por perto naquela época e se estivesse, definitivamente não era um dos 12 discípulos. Teria sido muito melhor se o pregador tivesse feito isso com uma pergunta. Lucas estava lá? Você pode me ajudar a nomear os discípulos? Como você se sentiria estando na sala onde aconteceu a última ceia? Você tem uma saída com perguntas. Tudo que você procurava era mais informações. Você perde seu júri quando você faz declarações afirmativas e declarativas, se essas declarações estiverem erradas ou não comprovadas. Você pode prefaciar essas declarações com, na minha opinião, mas a presença de Lucas na última ceia não é realmente aberta para a opinião, não é? Quando você é um pregador, seu trabalho para persuadir é literalmente converter. Esse é um trabalho difícil, é um grande fardo de provas para carregar.
Uma declaração declarativa como essa poderia fazer com que o ouvinte desacreditasse toda a sua tentativa de persuasão e imediatamente parasse de ouvir o que quer que se segue, não importa quão inocente seja o erro ou quão convincente seja o restante do seu argumento. Será que realmente importa se um pregador comete um erro honesto e coloca um dos autores dos 4 evangelhos numa sala onde muitos podem ter assumido que ele estava? Provavelmente não. Talvez a minha reação ao colocar Lucas na última ceia tenha sido uma projeção da minha própria batalha espiritual sobre alguém que deveria saber mais do que eu. Mas embora alguns erros na vida sejam gratuitos, alguns lhes custem a vida e muitos estejam em algum lugar no meio, existem aqueles erros que o forçam a enfrentar seus próprios demônios mentais e o levam a uma introspecção mais profunda. O que esse erro inócuo, mas óbvio, significa para um ouvinte no limite? Que outras discrepâncias factuais podem ocorrer ao divulgar o que se supõe ser a verdade bíblica? É quando as perguntas se movem para dentro. Autodirecionando e autopersuadindo. Lembra do meu pai médico inteligente? Bem, ele ama o futebol Gamecock da Carolina do Sul mais do que tudo na vida. Tenho certeza de que ele ama o futebol americano Gamecock da Carolina do Sul mais do que ama minhas 3 irmãs e eu, embora em sua defesa ele negue isso. Ele nos empilhava em uma perua com painéis de madeira 6 horas antes do início do jogo para que pudéssemos sair tranquilamente e ficar nas arquibancadas para assistir o aquecimento da banda. Sim, você leu corretamente. Não para ver os jogadores se aquecerem, para assistir o aquecimento da banda antes mesmo dos jogadores entrarem em campo. Era um sábado que durava o dia todo e nunca nos atrasávamos, exceto uma vez. Saímos da estrada de nossa casa no lado leste de Spartanburg e viramos à direita em vez de à esquerda para seguir em direção à Interestadual e Columbia para ver o jogo. Viramos outra à direita e chegamos à estrada onde Lana e Hans Murphy moravam com seus 2 filhos, Clay e David. Clay e David eram um pouco mais novos do que eu e eu os conhecia muito bem. Lana e Randy eram os amigos mais próximos dos meus pais. Lana e Randy eram professores. Os Murphy frequentavam a mesma igreja que frequentávamos. Randy foi e continua sendo um jogador de golfe fenomenal, mesmo depois dos 80 anos. Inúmeras noites ele me observava balançar um taco sob a luz da rua, tentando me ajudar a dominar o jogo. O professor, como o chamamos. Ele ensinou física no ensino médio e tornou isso divertido, o que é muito difícil de fazer. Lana dava aulas de inglês no ensino médio e parte do meu amor pela leitura vinha dos contos que lia em suas aulas. Nossos quintais se tocavam, quintais grandes o suficiente para um jogo de futebol americano. Embora Clay e David fossem um pouco mais novos, ainda tocávamos juntos e quando cheguei à adolescência, até fui babá deles. Por que diabos meu pai estava passando pela casa deles no dia do jogo? Por que mamãe estava sentada no banco da frente com um olhar vazio no rosto? Por que mamãe não respondeu quando perguntamos quanto tempo mais papai ficaria lá dentro? Por que as lágrimas escorriam pelo rosto da mamãe? Papai estava lá dentro contando para seu melhor amigo da minha mãe que seu filho mais novo, David, tinha leucemia. As questões quem, o que, quando, onde e como, que constituem grande parte da vida, tornam-se tão pequenas e inconsequentes diante da questão mais difícil de todas. Por quê? David Murphy lutou, mas acabou morrendo. E com ele morreu aquela inocência infantil que cada um de nós desfruta por pelo menos uma temporada de vida. Para mim, essa inocência seria substituída por uma vida inteira de perguntas. Mudamos para outra casa em Spartanburg, a cerca de 1,5 km de distância. Esta nova casa tinha 3 andares, um corredor de roupas onde podíamos deixar as roupas no último andar e elas apareciam magicamente no porão. E a característica mais importante de todas para mim, um pequeno armário de casacos onde ninguém pensaria em me procurar. Foi aí que começou o diálogo interno. De onde viemos? Havia um reservatório de almas do qual Deus escolheu? Como fui escolhido para esta família? As almas são recicladas? David poderia voltar como filho de outra pessoa? Onde ele estava agora? Por que eu não tive um irmão? Por que Deus levou David quando Lana e Randy só tinham 2 filhos? Por que não leva a mim ou uma das minhas irmãs? Meus pais ainda teriam 3 filhos se ele fizesse isso?
Eu não gostava necessariamente de cortar grama por horas, mas podia conversar comigo mesmo e gostava disso. Não, eu não gostava de andar sozinho no terceiro banco da perua, mas podia conversar sozinho e gostava disso. Não, eu não gostava de acordar às 4 horas para entregar jornais em uma bicicleta motorizada, mas não havia mais ninguém acordado e eu podia conversar sozinho, e disso eu gostei. Esse diálogo continua até hoje. Estou constantemente me fazendo perguntas e ensaiando as perguntas que gostaria de fazer aos outros. Todos os argumentos finais já apresentados em um tribunal foram apresentados empurrando um cortador de grama semanas antes. Todos os discursos já proferidos no Congresso foram proferidos primeiro, dirigindo sozinho, de A para B, de E para o aeroporto, em meu caminhão. Eu jogo isso na minha cabeça antes mesmo de acontecer na vida real. Como faço para perguntar isso? Se ela disser isso, para onde você vai? Se essa for a resposta, como você pode processar um sim ou não com igual velocidade e acuidade? Então, sim, fazer perguntas foi a convergência natural e provável de vários fatores. 1. Foi uma falta de confiança nas minhas próprias capacidades. 2. Foi a primeira realização e, posteriormente, um reconhecimento do que é a natureza humana na sua essência. Todo mundo está implorando para ser ouvido. Então eu tenho coragem se decidir calar a boca e ouvir. 3. Foram horas passadas em um interminável diálogo interno, tentando entender no que eu acreditava, por que eu acreditava nisso, e se essas crenças poderiam resistir ao caldeirão da exibição pública. E por último, 4. Ao longo do tempo, tornou-se uma forma diabólica de virar a mesa durante uma conversa ou diminuir as tensões e evitar um conflito iminente. Fazer perguntas parecia a melhor maneira de comunicar e persuadir, enquanto reduz o risco de expor quaisquer fraquezas pessoais. Mas, acima de tudo, as perguntas têm sido a forma como convenci os outros desde que me lembro, porque as perguntas têm sido a forma como eu me convenci desde que me lembro. 3 vezes 0 igual a 3. Eu disse que Lana e Randy Murphy tinham 2 filhos, Clay e David. Clay continua sendo uma amiga até hoje. Não jogamos golfe tanto quanto antes. Ele está casado há muito tempo, com uma mulher maravilhosa chamada Stacy. Ele foi para Clemson University, ninguém é perfeito, e tornou-se engenheiro. Há uma certa simetria que começa a surgir na vida se você olhar atentamente para ela. O pai de Clay ajudou a incutir em mim um amor eterno pelo golfe. Eu estava presente quando Clay fez seu primeiro hole-in-one. É por isso que eu o chamo de Ace, em vez de Clay, e ninguém mais o chama. Clay e Stacy têm seus próprios filhos. Eles chamaram seu primeiro filho de David. David Murphy, o segundo. Este David Murphy é um universitário forte e inteligente. Ele também é jogador de golfe e trabalhou no campo de golfe onde nossas 2 famílias jogam inúmeras partidas juntas há mais de meio século. David Murphy obteve pontuação mais alta na seção de matemática do SAT do que eu em todas as sessões combinadas. Não ria. Ele provavelmente teve uma pontuação mais alta do que você também. Então, é claro, vou conversar com ele sobre matemática, certo? Gosto de desafios. Fazer perguntas de matemática a mim mesmo é fácil. Não sei se minhas respostas estão certas ou não. Quão difícil pode ser essa conversa? Mas fazer perguntas a alguém bom em matemática é um desafio. Persuadir alguém que tem mais conhecimento que eu é disso que se trata a arte da persuasão. O que é 3 vezes 0? Perguntei ao jovem David Murphy. Ele olhou para mim como se estivesse perdido a cabeça. É 0, Sr. Gold. Todo mundo sabe disso. Eu não sei sobre isso, David. Eu não acho que seja 0 vezes 3 é 0. Mas 3 vezes 0 não. Sinto muito, Sr. Gold, mas é. Quem disse? Diz todo mundo, Sr. Gold. Eu não sou alguém, David. Você está minimizando minha existência porque tem uma visão do nada diferente da sua? Eu não sou alguém? Eu não me importo, David. Sr. Gold, qualquer coisa vezes 0 é 0, respondeu David. Não, David, não acredito nisso. 3 vezes 0 é 3. Você não pode fazer desaparecer o que eu tinha.
Eu tinha 3 de alguma coisa. Eu multipliquei por nada, mas meu 3 não desapareceu. E não vou permitir que você ache como se algo não existisse quando você admitiu na equação que existia. Eu não posso permitir isso. Eu não vou tolerar isso. Seria errado, David. Você gostaria que eu fizesse isso, David? Você gostaria que eu agisse como se algo que existe não existisse? A essa altura, o profissional-chefe do golfe, ambos os profissionais assistentes de golfe e meia dúzia de trabalhadores da sala de carrinhos estavam ao nosso redor. Eu vivo para esses momentos. David, eu te amo. Conheço sua família desde sempre. Seu avô me ensinou física. Sua avó me ensinou inglês. Eu estava lá quando seu pai fez seu primeiro buraco. A propósito, você está me dizendo que seu pai não teve um buraco porque você não estava presente? É isso que você quer dizer com nada? 0 vezes 3 é 0? Admito. Comecei com nada e nada vezes 3 ainda é nada. Mas 3 vezes 0 não é nada. Eu tenho 3 de alguma coisa. Você está dizendo que não? Você está negando que eu tenho 3 de alguma coisa? Você está suspendendo a realidade porque quer vencer uma discussão matemática na frente dos seus colegas? David, onde está o meu 3? Para onde foi? Como você pode agir como se isso não existisse? Não existe nenhuma fórmula matemática que você possa inventar que me convença a ignorar algo que sei que existe. Você não pode desistir e estou francamente surpreso e desapontado por você tentar. Onde está o meu 3, David? Pobre David Murphy. Como você discute com um louco? Como você argumenta matemática com um homem que pensa que a ordem em que se estrutura 3 vezes 0 versus 0 vezes 3 realmente impactará a resposta? David olhou para mim quando eu terminei de limpar meu último taco de golfe e disse: Senhor, meu Deus, não tenho uma resposta para você, mas sei que estou certo. Vou para casa e peço aos meus pais que me ajudem a formular uma resposta, mas sei muito bem que qualquer coisa vezes 0 é 0. Eu simplesmente não consigo explicar agora. Ao sair do estacionamento do campo de golfe, a simetria da vida me dominou em muitos níveis. Primeiro, não vamos ignorar o óbvio. O cara que tirou D em sua última aula de matemática no ensino médio e foi reprovado em todos os cursos de matemática da faculdade, manteve-se como um gênio da matemática. Vamos pelo menos comemorar isso por um momento. Mas a verdadeira simetria foram os mais de 50 anos de conectividade entre a família Murphy e a família Gowdy. Se você consegue se lembrar de uma coisa, lembre-se de que a arte da persuasão não consiste em conquistar as pessoas. Trata-se de aproximar as pessoas. O poder das perguntas, se usada corretamente, é que existe uma troca inerente, partes iguais de falar e ouvir. Claro, eu poderia ter perguntado a David como estavam o beisebol e o golfe. Eu poderia ter perguntado a ele em quem ele iria se formar. Mas decidi questioná-lo incansavelmente sobre o que aconteceu com o meu 3 original. Eu queria que esse jovem, que era bom em matemática, fosse bom em comunicação. Você sabe que a resposta é 0. Convença-me que é 0. Faça isso com o público. Faça isso sob pressão. Persuadir, comunicar, conectar. Tenho certeza de que David foi para casa naquela noite e perguntou a seus pais como comunicar um conceito simples a alguém que já devia conhecê-lo. Mas isso não é vida. Não é isso que todos nós queremos fazer? Comunicar efetivamente, apaixonadamente. Tenho certeza de que os Murphy riram muito em casa naquela noite, perguntando-se como alguém poderia ser eleito para o Congresso com tão pouco conhecimento das verdades matemáticas básicas. E eu não tenho dúvida que Claire disse que em algum momento isso explica muito sobre a política fiscal de nosso país, que nosso congressista não saiba matemática. Há tão poucas coisas que entendo perfeitamente. Por que estou aqui nessa terra? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A ideia de todas as coisas, não importa com sombrias ou más, contribuem juntas para o bem. Não me convenci totalmente disso e suspeito que nunca conseguirei.
Mas eu me convenci de que não há problema em deixar essa pergunta de lado e aproveitar a arte de fazer perguntas e a arte da persuasão como forma de conectar-se e comunicar-se. Aquelas perguntas que me fiz no armário escuro na zona leste de Spartanburg sobre o primeiro David Maffei parecem fazer um pouco mais de sentido agora do que naquela época. Aprendi a não fugir das perguntas difíceis, porque muitas vezes elas o levarão à verdade. Você pode fazer algumas perguntas realmente estúpidas no início, como: qual é a cor da bolsa azul? Ou minha cidade natal, Spartanburg, recebeu o nome de Esparta? Ou quanto é 3 vezes 0? Mas continue fazendo perguntas. Primeiro de você mesmo, depois de outros. Faça perguntas sobre sua existência, sobre tudo e todos. A pessoa que você acaba persuadindo pode acabar sendo você mesmo. E às vezes esse é o juro mais difícil de todos. A Carolina do Sul chama os procuradores distritais por um nome diferente: solicitadores distritais. A descrição do trabalho é a mesma. Os solicitadores processam todos os casos criminais em uma jurisdição. E assim finalizamos esse belíssimo capítulo desse livro fantástico. Desejo que tenha sido proveitoso para você, como foi para mim. Grandes aprendizados. E nos encontramos em breve para o próximo capítulo. Até lá!